Olá, bem-vindo ao Tudo é Economia. Ontem foi dia de eleições autárquicas, hoje é dia de começar a mudar as cidades. Como é habitual, as primeiras horas são gastas na contabilidade partidária. Esquecida fica a discussão concreta sobre as políticas que podem realmente mudar a maneira como vivemos nas cidades. Os meus convidados de hoje refletem sobre este assunto. Augusto Mateus foi Ministro da Economia e lidera uma consultora, e António Brito Guterres, mestre em estudos urbanos, tem liderado uma série de projetos de mudança urbana. Olá, Augusto Mateus, bem-vindo ao Tudo é Economia, bem-vindo aos dois. Olá. Começo por si. Se olharmos para os números de pessoas que vivem hoje nas cidades e que vivem ainda no campo, verificamos que, de facto, há cada vez mais gente a viver nas cidades. Dentro de 20 anos, 75% da população mundial vai estar nas cidades. Isto é uma concorrência brutal entre as pessoas. Sim, para já mais de 50, o século XXI começou como o século das cidades, no sentido da maioria da população viver em cidades muito diferentes. As cidades do mundo emergente são cidades muito diferentes das cidades europeias e, como sabemos, as cidades europeias são bastante diferentes das cidades dos Estados Unidos da América ou das cidades da América do Sul. Portanto, ou seja, quando falamos de cidades, temos que, obviamente, ter a noção de que estamos a falar de realidades muito diversas e de uma diversidade que aumentará à medida que as pessoas se vão concentrando nas cidades. De qualquer maneira, apesar dessa diversidade, elas concorrem todas... Concorrem. Aliás, numa realidade... Nós estamos a viver um aprofundamento da globalização, uma vaga particularmente exigente, porque o que alimenta este aprofundamento da globalização é, de alguma maneira, a possibilidade de nós, longe fisicamente, estarmos perto do ponto de vista da criatividade, da cultura, do trabalho, enfim, da vida. E, portanto, as tecnologias de informação e comunicação revolucionaram já, já revolucionaram a maneira de viver e de trabalhar, de ensinar, de aprender, mas esta vaga de aprofundamento da globalização explora muito as diferenças salariais. A primeira, a do início do século XX, tinha muito que ver com a redução drástica dos custos de transporte e, portanto, a possibilidade de separar locais de produção e locais de consumo, explorando intensivamente economias de escala para alcançar a eficiência. Deu outro mundo. Esta está a dar outro mundo. E, portanto, nós temos que acertar naquilo que é o conceito de cidade, dentro desta diversidade. Mas ela aproveita a diversidade salarial em que sentido? Isto é, as cidades que são, por exemplo, do Sudeste Asiático, que têm custos de produção muito baixos e... No sentido de que a organização da concepção, produção e distribuição de bens e serviços se faz hoje em mercados globais, de uma forma global, otimizando a rendibilidade e, portanto, em função de uma disponibilidade de recursos. No nosso país nós vemos como temos grande capacidade para ter recursos altamente qualificados com remunerações que são mais baixas do que outros países europeus mais desenvolvidos. E, portanto, somos mais competitivos. Mas somos mais competitivos pelas pessoas altamente qualificadas do que pelos baixos salários das pessoas pouco qualificadas, que não nos dão competitividade nenhuma. Embora existam indústrias a norte do país, talvez que ainda conseguem combater com essa mão de obra mais barata. Mas sem grande futuro, porque outra das características das cidades é ajudarem-nos a perceber que nós não vivemos em economias de quantidade. Nós vivemos em economias de valor. O valor é muito mais abundante num produto, numa solução, numa combinação de bens e serviços diferenciados que satisfazem procuras, também elas diversificadas, do que num produto mercadoria tipo ácido sulfúrico ou gasóleo, não é? Embora o gasóleo já se diferencie, porque nem todos os gasóleos são iguais. Mas onde eu queria chegar é que, portanto, o próprio conceito de cidade tem que ser bem pensado. Eu tenho insistido muito no caso português, em que vejo muito, do ponto de vista, digamos, das palavras, do ponto de vista, digamos, daquelas coisas que se vão impondo pela repetição. Pela repetição. Nós usamos muito mais a palavra ordenamento do que a palavra povoamento. E muitas vezes ordenamos e damos cabo do povoamento porque ordenamos sem pensar que o essencial numa cidade é a sua atratividade de pessoas para viver, para povoar, pessoas para trabalhar, pessoas para criar, de pessoas para visitar, de pessoas para divertir. Portanto, as cidades começaram por ser espaços de residência, de trabalho convencional e de administração. Muitas cidades foram construídas na história
reportando mais à história europeia, à história portuguesa, foram construídas como cidades administrativas, residenciais e produtivas. Hoje, uma cidade com futuro, um pouco dentro da sua pergunta, uma cidade com capacidade de se afirmar, para sobreviver, tem que ter uma cidade criativa, tem que ter uma cidade do conhecimento, tem que ter uma cidade de logística, tem que ter uma cidade da sustentabilidade. Portanto, uma cidade é hoje um sistema de cidades. Sim, já não se esgota numa dimensão, até multidimensional. E, obviamente, estes aspectos são cada vez mais relevantes. Ou seja, eu tenho assistido, e calmo agora com esta nota, houve um tempo em que tudo estava no campo, a indústria estava no campo. Estamos a ir à pergunta inicial. Em que tudo estava no campo e depois tudo se autonomizou a partir da agricultura, que se especializou naquilo que é verdadeiramente a utilização do capital natural para produzir um conjunto de realidades que, curiosamente, são das mais diferenciadas hoje em Portugal. Nós demos passos gigantescos nas produções primárias, fugindo da mercadoria para entrar no produto diferenciado e aumentar muito o valor das nossas exportações e a recompensa do trabalho na utilização desse trabalho natural. Ora, hoje, nas cidades, a função mais importante é tornar as cidades centros de facilidades, tornar as cidades centros de criação de riqueza, não pela quantidade, mas pela capacidade de acrescentar valor. Já vou pegar nisso da cidade como, enfim, centro de facilidades. António, olhando para isto, a verdade é que parece que a evolução das cidades é uma evolução que o ser humano controla, que as políticas públicas controlam, mas na verdade o que eu vejo muitas vezes é que isto funciona aos chafanões. De repente há um impulso económico, como por exemplo agora o turismo, e tudo muda num instante. Não, boa noite. Quer dizer, acabámos de ter aqui uma lição um bocado de um mestre sobre estes apontamentos. Eu queria referir que tem razão, por algum lado. Nós, por exemplo, se olhamos para a Grande Lisboa e raramente olhamos dessa maneira, parece que olhamos para a natureza dela e achamos que ela sempre foi assim, mas de facto foi em 40, 50 anos que isto passou a ter 3 milhões de pessoas. Tivemos o êxodo rural, dos anos 50 e 60, tivemos depois os retornados, mais grande vaga de imigração, totalmente dos países africanos, não é? Anos 70. Exatamente. E foi-se compondo, não é, esta cidade de 3 milhões, que tem uma escala razoável, embora raramente olhamos para ela com essa dimensão. Temos sempre a ideia que isto é pequenino, isso tem a ver com outras questões. Mas eu olho para a cidade muito, e gosto da ideia que o professor deu aqui do povoamento, porque eu olho muito aqui para a cidade como uma ideia política. E depois, a partir daí, podemos ir buscar todos os setores. Quando eu olho para a cidade e para o território, consigo ver exatamente como é que essas políticas, que o André falou, se comportam e como é que interagem entre si e como é que facilitam ou não, como o Augusto estava a propor. E, nesse sentido, concordo com o Augusto, no sentido em que não é pela diferenciação salarial e por procurar, embora isso não existe na cidade de Lisboa, que vamos resgatar a cidade por um patamar qualquer de concorrência. Por exemplo, acho que uma cidade coesa, do ponto de vista económico, tem um valor brutal. Ou seja, se eu olhar, normalmente os dados nunca são... Ou seja, nós somos capazes de estimar, e se vamos falar disso mais tarde, projetos e estratégias para startups, etc. E dizemos que isso é colocar-nos no futuro, mas raramente olhamos para o anterior e como é que o anterior nos pode dar uma mais-valia do ponto de vista económico. Por exemplo, em Lisboa tem cerca de quase... Quando digo Lisboa aqui, atenção, falo sempre de Lisboa. Tem cerca de quase 3 mil pessoas a morar em territórios que, pela construção social, pela história, pelas políticas, foram colocadas um pouco à margem. As pessoas foram colocadas um pouco à margem? Sim, através das políticas da construção social. Nós sabemos que os afrodescendentes, gigantes, foram segregados espacialmente e depois o realojamento até, curiosamente, há pouco falou disso, foram exatamente feitos, em muitos dos casos, nos locais onde ainda havia algumas oficinas e alguma ruralidade. E aí podemos chegar a um exemplo interessante, que o Augusto falava há pouco, que é, por exemplo, se eu for para lá da A5, para dar o exemplo, eu tenho em conta de 3 coisas... A5 que vai para Cascais, exatamente, para quem não é de Lisboa, para Cascais. Atrás da A5 é um espaço de encontro de produção do mesmo tempo, económico e político, mas muito diferente. Por exemplo, temos os parques tecnológicos, que já foi mencionado aqui por alto, e ao lado temos os bairros de realojamento, não é? E o parque tecnológico vive também do facto, do ponto de vista logístico, ser possível ter as pessoas do bairro de realojamento, que com a sua precariedade vão lá trabalhar nas limpezas e depois até saem antes da hora dos qualificados entrarem, não é? Antes das 8 da manhã, portanto, vão trabalhar entre as 5 e as 7. O que quer dizer com isto é uma cidade coesa, ou seja, que vai buscar os méritos de viver numa cidade em que se possa exercer a cidadania, acrescenta imenso valor à cidade. Nós realmente pensamos, é que estava a dizer há pouco, pensamos muito no posterior, mas não no que temos por fazer. Por exemplo, há estudos que apontam que onde há mais insucesso escolar e onde há mais, por exemplo, reclusos, na Grande Lisboa, vem desses territórios.
por exemplo. Esses territórios, territórios da que periferia... Exato. Interstícios, Exato, não são necessariamente periféricos. Alguns são dentro de Lisboa. São periféricos do ponto de vista simbólico, às vezes são até centrais, não é? Geograficamente. Exatamente. Nós raramente pensamos, por exemplo, que um recluso custa ao Estado 15 mil euros por ano e que um chumbo custa à volta de 4 mil euros. Raramente pensamos nisso no sentido, ok, se eu investir em algo mais de proximidade, que as pessoas possam ter acesso a determinados patamares dos direitos que estão consagrados e como é que isso pode dar valor económico, não é? Portanto, poupo a externalidade da segurança, uma externalidade caríssima na cidade, não é? Como é que eu posso agarrar naquilo que já existe e transformar em algo que seja realmente uma mais-valia para a cidade, não é? Trazendo essas pessoas para um espaço de autodeterminação, porque é realmente diferente de uma pessoa ter direito aos seus estudos, ter direito a afirmar-se, uma certa autodeterminação do que quer ser, valoriza imenso a cidade. Acho que às vezes corremos o risco, e agora também, um pouco pela pergunta que fez, a questão do turismo, olhamos muito para o imediato e realmente olhamos para o que já temos e como podemos, até neste contexto criativo que o Augusto falou, como é que estas pessoas, que têm uma diversidade imensa, acrescentam raciocínios diferentes e lógicas diferentes a uma cidade e como isso pode ser até uma mais-valia, um asset da Grande Lisboa, por exemplo, comparado com outros locais. Mas isto acaba por ser um jogo entre o funcionamento do mercado, do ponto de vista económico, que tem a procura, o funcionamento do Estado, que define as políticas públicas, e o funcionamento da sociedade e da vida das pessoas, uma vez que as pessoas não são só Estado e mercado. Nós às vezes confundimos as coisas, não é? Portanto, o mercado serve para determinadas coisas e é uma instituição social poderosíssima e importantíssima. A mais complexa é a moeda. Nós às vezes achamos que é simples, não é nada simples. O Estado e, portanto, o mercado deve ser organizado e impulsionado para ser o centro da eficiência, o centro da racionalidade e eficiência no longo prazo e não necessariamente no curto prazo. A política deve ser aquilo que nos permite ser justos. E orientar o desenvolvimento, orientar um conjunto de realidades no sentido de produzir justiça social. Eu digo de produzir justiça. E não de garantir a priori. Nós às vezes perdemos tempo demais a garantir que a priori as coisas estão bem e não gastamos nenhum tempo a garantir que no fim elas estejam bem. Isto é, eu vou dar um exemplo. Lisboa é das capitais europeias aquela onde, em espaços relativamente centrais, há maior peso do resultado de políticas de realojamento de pessoas que viviam em barracas, que viviam em casas semi-destruídas, que sem condições reais de afirmação com dignidade numa sociedade moderna. Mas tudo isso foi feito em Portugal muito, na minha opinião, contestável, mas é a minha, com uma ideia errada, que era a ideia de que a necessidade em falta era a da habitação e não o habitat. Isto é, nós precisamos de viver, nós não precisamos só de uma casa, nós precisamos de uma casa para viver. Isso significa que as políticas de realojamento não podem ser centradas nem na habitação, nem no fogo em que a pessoa que lhe é destinado. Tem que ter um contexto que depois permita explorar. E foi por isso que fomos fazer prédios de realojamento no sítio onde estava a falta de casa ou a casa degradada, em vez de os fazer nos sítios onde podíamos produzir habitats e habitats no sentido da coesão, ou seja, seguindo, por exemplo, os princípios da Carta de Atenas, que estão expressos em certas partes da cidade de Lisboa, como Arieiro, Alvalade, Olivais Sul, não é? Onde, curiosamente, em todos os estudos que eu pude fazer, com grandes diferenças de rendimento, há uma grande proximidade de modelos de consumo, é muito interessante. Nesses bairros, portanto, com famílias de origens socioeconómicas diferentes e com níveis de rendimento diferentes, há como que uma transformação da diferença numa norma positiva. As pessoas orientam-se para... permite uma convivência mais saudável. E há uma densificação diferente do que está na cidade. Por exemplo, nós olhamos para estes processos de forma muito... mas muito longe, não é? Pessoas foram realojadas, exerceu-se um direito, o artigo 65, não é? Da Constituição. Quando está encoberto, as pessoas acham que de facto isso aconteceu. O direito à habitação. Exato. Mas não se esqueçam que grande parte destes territórios, por acaso uns depois da Revolução, mas muitos foram constituídos, os do centro de Lisboa, né, que ficavam no fim da cidade na altura, quando se foram constituídos, ainda no tempo do fascismo. E é preciso ver que essas pessoas conseguiram, apesar de construir alguma cidadania precária, tendo em conta que havia uma ausência completa de interesse público e privado sobre elas. Criaram cooperativas, criaram associações de futebol. Portanto, elas organicamente organizaram. Isso por um lado. E é interessante como em alguns casos... Aliás, o princípio do realojamento foi de base social e não de política pública. Exatamente. Só depois é que se transformou E é interessante como o realojamento depois é feito, muito pouco sufragado pela cidade em geral, porque as pessoas sabiam que realmente se passou,
e muito também pouco participado pelas pessoas. As pessoas não tiveram grande a dizer. Isso fez com o que o Augusto está a dizer agora, que é, de facto, são espaços que não são habitados. Não é? Isso tem uma influência brutal na maneira como a cidade de Lisboa, e se formos então para as periferias... Há outro fenómeno na concorrência que talvez valha a pena também referir, que é uma das principais consequências deste crescimento urbano é a produção de vazios no centro das cidades. Portanto, vazios em que sentido? Vazios... poucos. O Inner City. Espaços mortos. 4 pessoas a morar no Rossio. Já não é assim, mas foi. Mas não há muito mais. Calma. Sim, ainda não há muito mais. Não há muito mais. Mas, enfim, portanto, ou seja, hoje em dia, todas as grandes cidades, mesmo, quer dizer, não me estou a referir às que colapsaram, como Detroit, e estão agora a renascer. Sim, que está por motivos industriais, mas falência. estou-me a referir a todas as cidades, nas suas diferenças, cidades mais capitais, cidades mais industriais, cidades mais financeiras, cidades mais próximas da distribuição dos produtos primários, enfim, cidades muito variadas. Em todas essas cidades, o seu desenvolvimento, ao longo dos últimos 50, 60, 70 anos, produziu uma desertificação do centro da cidade. Novas funções e, portanto, soluções do ponto de vista espacial longe do sítio onde estavam a ser feitas, por razões económicas, por razões administrativas. E, portanto, hoje em dia, para além do tema do povoamento, há um tema muitíssimo importante, que é ajudar cada cidade a ter uma história duradoura do ponto de vista da sua função nesta lógica global. Uma história duradoura é ter uma narrativa, ter um propósito. Não uma narrativa virtual, mas uma narrativa real. Mas deixe-me pegar nisso. Nós temos uma peça que preparamos na Holanda há 10 anos, que uma organização cultural ajuda a pensar a cidade de Amsterdão. Promove encontros com moradores, políticos e empresas e encontram soluções que põem em prática para os mais diversos problemas. A habitação, alterações climáticas, a pobreza, a solidão, a migração ou até a saúde pública. O sonho tornou-se realidade quando há 10 anos Egbert Franzen comprou este prédio no centro de Amsterdão. Quis que em todos os andares houvesse diálogo, troca de ideias, de argumentos, cria soluções para os principais problemas da cidade. Many more people are living in cities these days. And so it's about climate change, it's about poverty, it's about affordable housing, it's about loneliness in the city, it's about healthcare. It's all the things that matters in a city. And of course, these days it's about digitalization, it's about big data, but it's also about migration, racism, etc. So it's really happening in cities because cities are dense. A lot of people are living together in quite a small area. And that's why we have to bring people together to solve these problems. Todos os dias há uma média de 3 debates, seja sobre energia, água, pobreza, trabalho, economia, renovação, novos bairros. Os temas são diversos. No ano passado, por exemplo, realizaram 650 programas, aos quais assistiram 76 mil pessoas e mais de 25 mil fizeram-no também em direto, mas através da internet. The gap between politics and the people are getting bigger and bigger. In a way, it's about thinking, it's about researching, but it's a lot about doing. So the thinkers are coming together, but also the doers are coming together. So it's always bringing together the practices, the policy, and the science together to make more things happening and to really make it work. Cada cidade é diferente, a economia, a educação, cultura e tradições são únicas, mas na essência os desafios são idênticos. Your cities, there is the issue of tourism and gentrification, and it's about affordable housing, or that there is no affordable housing anymore. It's in our city precisely the same. So all the things are in Rome, in Athens, in Helsinki and in Amsterdam and in Lisbon are always also the same. But because the constellation of politics and companies and there are different, there is a special treatment needed in every city, of course. A ideia já tem seguidores em vários países. A rede tem 240 cidades europeias e Lisboa é uma delas, com projetos nos bairros do Intendente e da Moraria.
Portanto, isto é a sociedade civil a reagir, a mexer-se, a mobilizar-se para tentar responder às questões novas com que se vão confrontando. Sim, na tua pergunta inicial e na evolução que o Augusto fez no início, algo que é um bocado evidente, que é este crescimento tão rápido e tão veloz das cidades faz com que cada vez mais haja pessoas a morar num sítio que não nasceram lá. Isso é interessante do ponto de vista do desafio, não é? E várias vezes. Não, e várias vezes. E depois tem uma questão... Mobilidade geográfica. Não, sim, e o que é que tem? Todo o aparelho, e acho que é por isso que o professor falou em povoamento e no ordenamento, todo o aparelho administrativo ou burocrático está muito distante destas mudanças que são imediatas. Por exemplo, eu tenho que saber, em Lisboa, por exemplo, como lidar e como fazer cidade com uma comunidade guineense, Manjac. Eu sei que eles têm a forma deles se reunirem, como é que eu crio, não é, uma forma plural de bater a cidade nesse sentido, sem ser necessariamente obrigá-los logo chegam aqui, têm que fazer uma associação de moradores, quer dizer, se não é efetivo, logo, não é? Ou com uma comunidade cigana que tem as suas matriarcas, como é que eu consigo consignar isso numa cidade? Mas essas realidades têm, em Lisboa ou no Porto, assim, tanto peso ou têm massa crítica suficiente para exigirem políticas públicas específicas? Acho que sim, acho que sim. Por exemplo, dá um exemplo que em Lisboa é bastante apagado, e depois gostava de ver o seu comentário, que é, por exemplo, os afrodescendentes. Se calhar centenas de milhares de pessoas afrodescendentes em Lisboa. Mas isso tem muito que a morar. Isso tem muito a ver com uma coisa que me parece muito importante, que é quando nós pensamos uma cidade, estamos a pensar uma cidade concreta. Só pensando muitas cidades é que nós conseguimos pensar cidade como conceito mais abstrato. Portanto, quando estamos a pensar cidade, estamos a pensar uma cidade concreta. Eu por trabalho realizado, quando penso Argel, penso milhares e milhares de jovens qualificados sem emprego. Claro. Que é a realidade mais visível. E, portanto, quando nós pensamos, dê-me lá ideias para desenvolver esta cidade... É preciso olhar Eu concretamente. olho imediatamente. Claro, também estou a olhar para o que é muito bonito, que é o anfiteatro sobre o Mediterrâneo, o branco das casas e o azul do ferro forjado. Mas o que me marca mais é alguma destruição e os milhares de jovens qualificados, que há uns anos não eram qualificados, agora, mas continuam sem emprego. E, portanto, no caso de qualquer cidade, eu preciso de ter ideias, porque senão não tenho política de cidade, nem tenho solução para muitos destes problemas. Eu preciso ter ideias sobre o que é aquela cidade, como é que aquela cidade se posiciona. Eu, por exemplo... Então, mas deixe-me pegar nisso. Como é que aquela cidade se posiciona? Mas, na verdade, hoje em dia, estas cidades querem posicionar-se todas da mesma maneira. Querem todas ter um hub tecnológico, querem todas ter a sua incubadora de ideias. Lisboa faça Londres ou Berlim, mas que Castelo Branco também faça Lisboa. Infelizmente não são essas cidades. São algumas pessoas que acham que são donas dessas cidades. São os decisores políticos dessas cidades? Nem todos, alguns. Porque, aliás... quando pensamos mundo do conhecimento, mundo da cultura, mundo da criatividade, aparecem-nos pessoas muito capazes e com carreiras feitas a dizer: eu não quero a cidade uniforme, portanto eu não quero fazer parte das cidades todas iguais, eu quero fugir disso. Isso é o que se vê. Antigamente eram as rotundas, depois os parques industriais e agora as incubadoras de ideias. Mas isso parece que temos que caminhar todos no mesmo sentido. Isso não está no centro do mundo. Há a expressão disso em Portugal. E mesmo quando muitos faziam rotundas, outros faziam outras coisas. E, portanto, eu não discordo que isso exista, mas isso não cobre toda a realidade. Eu limitava-me a dar um exemplo. Lisboa não pode deixar de ser pensada, na minha opinião, como algo que tem que ser muito mais forte do ponto de vista internacional e muito menos pesado do ponto de vista nacional. O que é que isso significa? Significa que eu tenho que dar muita força a Lisboa do ponto de vista da projeção internacional e da ajuda ao país no seu todo para aproveitar as oportunidades da globalização, mas não tenho que defender nem proteger Lisboa do ponto de vista de concentrar em Lisboa determinados recursos e determinadas funções. Portanto, a agência do medicamento podia ir para o Porto ou podia ir para Coimbra? Não. Isso, podemos falar disso, não é? Porque isso não é... A agência do medicamento é uma realidade europeia e internacional, não é uma realidade local. Portugal não controla a decisão sobre a agência do medicamento. E, portanto, para lutar pela agência do medicamento, tinha que apresentar a candidatura com maior probabilidade de poder ganhar no contexto de uma decisão que não é nacional. Naturalmente seria Lisboa, então. Na minha opinião... Provavelmente sim. Muito provavelmente. Não, reparo, mas eu calmo já. Mas a questão é... se nós não conseguimos olhar para cada cidade
do ponto de vista da sua singularidade, nós vamos ser derrotados por esta evolução. E, portanto, a concentração da população nas cidades não vai ser muito favorável. Felizmente, nós, ao construirmos a cidade como sistema de cidades, vamos reforçar estas singularidades. Em muitos sítios vamos ter sucesso e fazer coisas muitíssimo interessantes que vão ajudar as populações a viver melhor. Noutros sítios vamos criar desequilíbrios, como aqui estávamos a ilustrar. Criou-se um desequilíbrio na cidade de Lisboa, na grande região de Lisboa. Primeiro, por não olhar como um espaço privilegiadíssimo do ponto de vista de território de água. Nós raramente olhamos para a grande região de Lisboa, aquela região que o António estava a referir, com quase 3 milhões de pessoas nela concentradas, como uma zona estruturada por Tejo. Lisboa estava de costas para o Rio durante muitos anos. O grande monumento natural que faz Lisboa é o Tejo, e portanto e o oceano, e portanto tudo isto são aspectos que o António dizia há pouco, que não olharmos para o... Nós temos que olhar para a base ecológica real, não inventada. E aproveitá-la. Lisboa tem fruto, em grande parte, Lisboa e o Porto também tem uma parte da Lesíria, do Ribatejo, mas Lisboa, aqui não interessa as comparações competitivas. Lisboa tem uma base ecológica fortíssima de produção de alimentos, e isso representa um trunfo, na minha opinião, para Lisboa, na medida em que, para além da concentração da população nas cidades, nós estamos também no mundo a assistir a uma hibridação do mundo urbano e do mundo rural. Nós vamos ter inúmeras experiências em que, por razões de termos que mudar a maneira como produzimos, como vivemos, como os consumimos, custos que isso tem, para que a nossa passagem pelo planeta seja suportável. Neste caso, as externalidades negativas. Nós vamos ter que valorizar em todas as cidades a sua base ecológica, e Lisboa, se souber utilizá-la, tem aí alguma vantagem. Portanto, aqui, basicamente, o meu ponto era não olharmos para a cidade como uma coisa que já está pronta, que basta fazer o programa de cidade. Cada programa de desenvolvimento de uma cidade é um programa muito específico e que tem que ser moderno e que tem muita tomada de risco e que tem grande participação, mas a diferenciação faz muito em termos de entender as funções que aquela cidade pode vir a alcançar. E é isso, António, que acontece na prática. Tem muitos projetos no terreno, é isto que acontece, enfim. Não, aquilo que o professor falou, que é, por vezes, e muitas das vezes, há uma dissimulação. Ou seja, eu vou fazer uma coisa dissimulada quando falar um pouco das startups, não é? Mas que é igual em todo lado. Não é? Por exemplo, e agora do ponto de vista política de cidade, e em relação a uma cidade específica, que o professor falou, como é que é possível termos um aglomerado de 3 milhões, sendo que até já se diz que a rede de fruição até de 4 milhões, mas, pronto, de 3 milhões de pessoas, que é a Grande Lisboa, que tem, sem dúvida, o seu centro devia ser o Rio, do ponto de vista ecológico e humano, etc., mas que, por exemplo, não tem uma autoridade que rege, por exemplo, os transportes. Ela está disseminada entre várias autoridades. Há imensas concessões. Por exemplo, já fiz exercícios deste género, é mais barato eu ir a Londres e voltar do que fazer avulso determinadas viagens dentro da área metropolitana de Lisboa. Acontece o mesmo a quem vive em Londres. Já se fizeram, aliás, reportagens sobre isso. Sim, mas, por exemplo, há para tudo uma visão coletiva dos transportes, por exemplo. Vocês têm noção que... As cidades deixaram-se ultrapassar nesse sentido. O carro... Algumas. Algum exemplo? Algumas. No caso de Lisboa é uma delas. Por exemplo, eu nunca consigo pensar, só para ter uma ideia, eu quando estou na Rentela, que é no Seixal, eu chego mais rápido ao Barreiro, ao Val da Moreira, que é perto do Barreiro, mas é Moita, e que fica a cerca de 10 km entre eles, vindo por Lisboa. Portanto, eu apanho de transportes, portanto, eu apanho o transporte até ao Barco de Seixal, apanho o barco até ao Caixedré, apanho o metro ao Terreiro do Paço, a volta, etc. Não é? E isso nos permite, por exemplo, fazer algo que nós não conseguimos fazer, que é outras centralidades. Que é, por exemplo, eu olhar para a zona de Barreiro, Moita e Seixal e poder pensar estrategicamente, aqui, cabe aqui isto, porque senão os méritos de acessar a cultura... Essa é uma vantagem nas novas cidades do mundo emergente. A mobilidade é planeada e, portanto, as cidades crescem desmesuradamente, mas crescem desmesuradamente sobre uma base desmesurada de mobilidade previamente estabelecida. Muito incentivadora... Essa agora foi difícil. Muito incentivadora da eficiência coletiva na mobilidade. Transporte público, portanto. Sim. Ou seja, são cidades que crescem mais de 10% ao ano e crescem em grande parte impulsionadas por soluções modernas de utilização de modos de transporte pesados, não tão pesados, mais suaves. Mas, dou exemplo, em Xangai não há motoreta que não seja elétrica,
Em Lisboa nós conseguimos reproduzir tuk-tuks. Foi difícil, mas agora os tuk-tuks já são já começaram a ser... Onde vir a ser. Mas, portanto, a lucidez da administração, que é o que está aqui, a própria configuração dos sistemas de transportes, portanto, as redes, 1 metro não é, digamos, não são autocarros enterrados. Ou seja, o metro estrutura-se de uma determinada maneira, as carreiras de autocarros estruturam-se de outras, os elétricos rápidos de outra. Enfim, os sistemas de transportes são absolutamente fundamentais e têm que ir, para correr bem, têm que ir à frente do processo de fazer cidade e não atrás. Mas eles não vão à frente, neste caso aqui, nem à frente nem ao lado. Vão muito atrás. E esse é um dos problemas de muitas cidades, onde se inclui Lisboa, mas há muitas mais. Cria mais emprego, cria mais centralidades, é mais sustentável do ponto de vista económico. É brutal como esse pensamento não consegue... Não, mas porquê é que isso não acontece? E cria atratividade. Que é uma Exatamente, cria atratividade. As cidades podem morrer, e muitas morrerão, e podem desconstruir-se e claudicar. Até porque, se forem muito atrativas, vão ser, em grande parte, desafiadas pelo congestionamento. Uma cidade muito atrativa... Que é isso, nesta altura, que está a acontecer no Porto e em Lisboa. Isto é, a entrada de turistas, a chegada também de estrangeiros, está a mudar a economia da cidade. Por exemplo, havia atividades económicas no centro de Lisboa e do Porto que, nesta altura, não conseguem ser economicamente viáveis ali. Têm que sair. Isso é uma questão que aqui à frente do professor não sei como é que é dizer, mas pronto. O que eu quero explicar com isto é, vou dar um exemplo, esta questão da monocultura do turismo. Eu sou completamente a favor do turismo. Mas, por exemplo, eu lembro de várias... A transição económica do landscape da cidade de Lisboa, no seu centro, entre um conjunto de empregos estáveis, não precários, de tempo inteiro, para um landscape de trabalho precário... Landscape, uma paisagem. Sim, uma paisagem de trabalho precário, 6 horas por semana, 300 e tal euros por mês. Isso é uma mudança significativa, as pessoas não têm noção. E depois... Isto é, antigamente havia um certo tipo de empregos e agora os empregos que se oferecem no centro da cidade ligados ao turismo é mais precário, mais barato, pessoas que servem à mesa e deixam... Talvez aí valha a pena uma coisa que é, nós discutimos muito crescimento económico, toda a gente quer crescimento económico. Em todo o mundo, não é? Em todo o mundo. Mas falta-nos discutir a coisa mais importante, que é para que é que queremos crescimento económico? Em princípio, para criar riqueza para as pessoas terem melhor qualidade de vida. Mas como? Para fazer o quê? É uma discussão que muito para reduzir a desigualdade, ou seja, para criar populações mais esclarecidas. Como é que isso se faz? Distribui-se a riqueza? Como? Através dos impostos, por exemplo. E não só, e também é muito mais específico, ou seja, eu tenho que saber, por exemplo, o papel da coesão. O papel da coesão é basicamente para dar sustentabilidade ao progresso que eu fiz em termos de aumento da produtividade, atratividade de investimento, atratividade de pessoas qualificadas. Se eu quero desenvolver uma cidade como local relevante de produção de riqueza, então eu tenho que pôr em primeiro lugar aquilo que é a atratividade do que é escasso. E o que é escasso hoje em dia é cultura, criatividade e conhecimento. Gente altamente qualificada, não propriamente gente que fala sobre aquilo que vai ser importante, mas gente que sabe fazer o que é importante. E, portanto, tenho, obviamente, que dar muita importância numa cidade com milhões à cidade do conhecimento. Mas dá-se, em Lisboa, no Porto, está a dar-se importância a isso? Está. Ou noutras cidades? Está? Está-se a dar importância ao desenvolvimento da cidade do conhecimento, pelo próprio desenvolvimento e internacionalização das universidades. Há progressos muito importantes. Houve, de facto, a Universidade Nova, nomeadamente a Católica, a Nova, o Isqueté. E que tem jogado de forma... E a Universidade de Lisboa, que é a minha... Enfim, e que tem jogado com esta atração de Lisboa ultimamente. Não é? Aliás, muito para além da competição entre elas. O que é que é relevante em Portugal, embora nos jornais ou na comunicação social muitas vezes apareça a competição entre as universidades, é alguma uniformização na qualificação, na abertura internacional. Portanto, esse aspecto está. Agora, obviamente, nós temos exigências muito importantes do ponto de vista das transformações do mundo. Você veja, Porto de Sines é, em grande parte, gerido pela Autoridade Portuária de Singapura, que faz como que o reverso da experiência portuguesa de caminhada do Ocidente para o Oriente... Eles faz o contrário, faz o caminho inverso. Mas faz um caminho muito parecido. E que é, obviamente, uma entidade muito relevante do ponto de vista deste processo de aceleração da globalização. Quando a gente pensa em portos, temos que pensar no mar e na terra. Temos que pensar, digamos, naquilo que é a relação dos navios que andam por todo o lado e que têm rotas, mas temos que pensar na relevância dos territórios que podem ser servidos. Por exemplo, em Lisboa, a indefinição de políticas de transporte aéreo
Aeroporto para a esquerda, aeroporto para a direita. Mas tudo com dificuldades. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande em aproveitar plenamente as oportunidades de turismo, sim, que nos estão a aparecer. E nós temos que aproveitar essas oportunidades numa lógica que é responder a um fenómeno conjuntural. Esta afirmação de Lisboa sobre os destinos que eram concorrentes com Lisboa foi muito feita pelo colapso de segurança nesses destinos da bacia concorrentes. do Mediterrâneo, sim. E, portanto, nós devíamos estar a fazer uma coisa que era a responder a essa benesse, a essa oportunidade conjuntural, com respostas estruturais, ou seja, as experiências, os produtos que devíamos estar a oferecer deviam ser construídos não para aproveitar estritamente a vaga conjuntural, mas para aproveitar aquilo que terá expressão daqui a 10, 15 anos. Mas, essencialmente, esta realidade vai muito a capacidade de quem governa as cidades. Eu tive alguma responsabilidade técnica naquilo que foi a reforma administrativa de Lisboa e irritava-me profundamente as freguesias, e ver freguesias tal como estavam configuradas, freguesias com 400 pessoas e freguesias com 60 mil pessoas, portanto fiz o estudo grande desequilíbrio que serviu de base para uma coisa muito positiva, que foi fazer freguesias com massa crítica para a eficiência urbana, que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em perceber, mas que é absolutamente essencial. E propus mesmo uma coisa que ainda não aconteceu, mas que me parece fundamental, que é a lógica da gestão autárquica envolver responsabilidade temática e responsabilidade geográfica. Isto é, as cidades não devem ser módulos todos iguais, ou seja, as cidades têm que se especializar internamente do ponto, como procuro explicar, há partes da cidade mais próximas do turismo, há partes mais próximas do conhecimento, há partes mais próximas da investigação, da residência. E a governação tem que ser uma governação moderna, em que nós avantajamos o quê? A lógica global, e há certas coisas que têm que ser à escala da grande região de Lisboa e não do Concelho de Lisboa. Transportes é óbvio, sustentabilidade é óbvio, mas depois há certas realidades que têm que fazer justiça àquilo que foi a nossa história, nomeadamente à atividade empresarial, à atividade científica, a um conjunto de realidades que estão construídas ao longo de muitos anos. Os descendentes de famílias africanas que chegaram e que estão aqui um pouco atirados, não é? Não, e há pouco o professor falou disso, que é a questão de como é que eu revelo uma cidade, não é? Sem ser dissimulada. Não é? Portanto, Lisboa tem, para além do seu compromisso interno, tem que olhar para si, para a sua questão ecológica, tem que olhar para a sua questão humana, a sua história, a sua ligação, por exemplo, com a África, com a América do Sul, e isso ser, por cima da entrada da Europa, um aporte a ter. Mas também é importante aprofundar isso. Por exemplo, agora tem havido exposições, e já percebi que eventualmente a candidatura à Unesco será à volta de Lisboa, cidade global, e é um tema interessante para debater. Mas eu acho que é interessante debater exatamente ajudante para autodeterminar as pessoas que nem moram cá. Ou seja, por exemplo, é mais vantajoso eu apresentar Lisboa como cidade global e mostrar uns quadros, de facto, que havia cá muitas pessoas no século XVI, etc. Ou é bom narrar a história toda com os seus conflitos. Acho que é importante falar da escravatura, falar com uma construção social para ter a volta das pessoas. Acho que é importante, em vez de fechar numa marca que pode ser... E o fado é esse o exemplo. Né? Nós encerramos o fado como algo nosso. E é uma coisa que promove muito a cidade, o fado, não é? E usamos esta marca. Mas, por exemplo, quase ninguém sabe que o fado é de uma mistura, vem de um caldo que envolveu o lundum, a fofa, não é? Africana, a severa, não é? filha da cigana, da barbuda, e raramente olhamos para isto dessa maneira. Também mas porquê é que isso acontece? Por uma questão de simplificação da mensagem, por uma questão de preconceito? Não, eu não sou desse tema, mas não posso esquecer também que houve 48 anos de ditadura, que ajudou também a formatar imenso esse discurso. Mas aí deixe-me puxar a brasa às minhas funções. Não quer dizer que as minhas ideias estejam certas, não é? É preciso haver ideias. Se não tiverem, vamos contestá-las. Exatamente. Mas eu quando trabalhei pro bono no Comissariado Abaixo Chiado, acabei por ter um trabalho que me entusiasmou e quando tive que definir aquilo que se estava a propor, usei muita inspiração do Carlos Paredes e do Movimento Perpétuo para definir o projeto para Abaixo Chiado como um projeto onde havia sempre alguma coisa para fazer com qualidade, incluindo dormir. Mas basicamente não fazer da Baixa Chiado um espaço residencial ou um espaço de serviços, fazer um espaço híbrido, que é aquilo que as pessoas acabam por estar... Mas que está convertida num centro comercial. Mas aqui nesta matéria, é assim, Lisboa tem muitas condições, e outras cidades portuguesas, não apenas Lisboa, têm muitas condições nesta lógica da cidade global, isto é, para poderem ser reconhecidas como espaços de convergência e coesão multicultural
Agora, isso não se faz fazendo rótulos. Isso faz-se aproveitando a realidade. Criando realidades. Por exemplo, nós, do ponto de vista artístico e cultural, tínhamos que investir muito mais em legitimar carreiras de gente que não vive aqui, ou que aqui vive, mas que tem uma realidade cultural diferente, para aqui ser um espaço onde, com facilidade, essas carreiras se desenvolvem e se consagram. Vou dar o último minuto. Não, professor, no fundo é isso que estava a querer dizer. Por exemplo, quem percorre a questão autárquica, né, pela Grande Lisboa, percebe que tudo são práticas culturais do cotidiano e que são muito diferenciadoras no mercado global, atenção, da Grande Lisboa, são rotuladas como área social e não área cultural. Ou seja, eu ainda olho, não é, para a área cultural de um concelho, eu penso logo nas associações de imigrantes da Vila do Minho, da cultura saloia, etc, etc, etc. Depois da parte dos conservatórios, penso nisso tudo, na haute couture, não é? Mas depois tudo o que é externalidades do dia-a-dia de uma cidade moderna, diversa, não é? Os coduros, a hibridez que existe, este contacto entre pessoas, eu vou rotular como trabalho social. Isso é interessante, como isso não ajuda, no caso falamos, a me dar essa diferença a Lisboa. Porquê que houve o sucesso, por exemplo, dos buracos ao seu sistema? Que nem sequer eram dessa periferia, mas perceberam que podiam fazer a mediação. Não é? Mas onde eles foram buscar os instrumentos ao porto para fazer essa mediação, há um caldo brutal. Nós temos tendência a não ter, o investimento falou da cultura, não ter uma proximidade de acesso à cultura que permita, isso frua para um novo discurso de conflito, como é óbvio, mas um novo discurso de cidade seja de facto mais global. E acho que o que o professor falou agora, e para além que a cultura, atenção, é de... Cria no topo, o emprego do topo cria muito mais empregos na base do que, por exemplo, a indústria. Muitas vezes. Eu vou dar aqui, são 45 segundos. Ok. Planear. Levar o planeamento a sério. Não o planeamento... Isso não é nada português. Não, mas é absolutamente fundamental. Se não se planeia, não se tem sucesso. E, portanto, uma cidade vibrante, uma cidade com futuro, tem que ser uma cidade planeada. Agora, planeada em 3 ou 4 coisas fundamentais que sejam validadas por aqueles que têm ideias para essa cidade, que nela vivem, que nela investem, que nela trabalham, que nela estudam, que nela investigam, que a visitam, de uma forma muito aberta. A cidade não é apenas daqueles que nela residem, é de todos aqueles que podem beneficiar com o seu sucesso. Depois, integrar tudo. Integrar a sociedade, a economia, a administração, para produzir eficiência, facilidades. É preciso andar mais depressa no sentido da estratégia do planeamento. E depois criar condições para que o que há de melhor nos agentes económicos e nas pessoas venha ao de cima. E, sobretudo, que se preze mais o que é duradouro e tem valor. Obrigado, Augusto Matoso. Obrigado, António. Enfim, despeço-me com o habitual vídeo da semana. Desta vez é uma publicidade a uma grande revista americana, a Atlantic, sobre um assunto delicado: raça, preconceito, racismo. Até para a semana. You think I'm being typecast? I don't know. You think this cat is typecast? It's a fucking cat, you know? Ain't got much choice. What if he moved to a new neighborhood? You know, hung out with the poodle crowd, did poodle things, you know, become a poodle. Still be a cat, you know? But what if he convinced himself that he was a poodle and everyone else that he was a poodle? Wouldn't that make him a poodle? Yeah, that's a good point. I mean, weird as shit, but that's a good point. Man, this whole metaphor is bullshit, yo. You hear me? You think everybody don't got a role to play, huh? You think a white boy could have played Omar? You think you could play a president? I could. And I think we've seen the last black president for a while. I'm just saying. I think you're gonna always be playing some version of Mike. Gangster Mike, old-timer gangster Mike, southern gangster Mike. But I'm not a gangster. Everyone that knows me knows that. Self-denying gangster Mike. Look, I picked these roles. Me, I made this path for myself. Did you? Yeah, did you? Or did they choose you? You think we would be doing what we're doing if we had a choice? Huh? Face it, man. Look, we from a certain type of people that come from a type of place that look a type of way. You know what that make us? Black. Typecast. If I were typecast, I'd be in jail or dead. But I'm here.
I got out. Got myself out. You sure about that? Yeah.